Estamos começando mais um Netcast. E aí, Rafa, tudo bem? E aí, Marquinhos, tudo ótimo e contigo? Bom demais. Você que está chegando agora, fique à vontade, porque a gente vai falar sobre muita coisa bacana hoje, porque nós temos um convidado super especial, né, Rafa? Muito especial, nosso pastor Robson Correia, pastor sênior da Base Church aqui de Palmas, Tocantins, uma das igrejas mais relevantes do nosso estado. E a gente está tendo a honra de recebê-lo aqui no Netcast, né, Marquinhos? Hoje o Netcast é totalmente em casa, né? Totalmente. Não só o convidado, mas toda a equipe aqui que está no estúdio. Já A todo base está toda aqui. E é muito bom poder falar com os nossos mais próximos, né? O pessoal de casa, porque aí o papo flui com muito mais naturalidade, né, Rafa? É isso aí, pastor Robson, seja bem-vindo. Obrigado, gente. Bom demais estar aqui com vocês, Marquinhos, Rafael, parabenizar pelo belo trabalho. Estamos juntos para falar de muita coisa boa, né, junto com vocês aí. É isso aí. Valeu. Eu não sei se vocês estão reparando, mas aqui na nossa bancada tem um livro, né, Pastor Robson? Ele se chama Dar e Receber. É sobre ele que vamos falar hoje? Esse livro aí tem mexido bastante comigo, né? Eu comentei com algumas pessoas e batendo um papo com o Rafael, falei sobre o que o livro estava ministrando ao meu coração, porque é muito voltado ao empresariado, à gestão. E ele falou, cara, vamos falar sobre esse assunto aí. E aí a gente acabou conectando aí, combinando para estarmos aqui. Trouxe o livro aí, né, do Adam Grant. E ele é um dos mais vendidos da lista do The New York Times. Então Show. tem muita coisa bacana pra gente aprender hoje nesse universo do empreendedorismo, de acordo com a visão do autor e também com a sua visão, né, pastor? Porque você também, além de ser pastor, antes você já foi um empreendedor também, você entende um pouco do mercado de trabalho, sabe o que funciona, o que não funciona. Principalmente o que não funciona. É verdade, eu já empreendi bastante, sempre tive essa veia, né, de empreendedor, de buscar fazer algo diferente, né, eu até brinco, eu já vendi até enciclopédia Barça, né, e vou te falar um negócio, né, na era que estava começando, a internet já estava aparecendo mais, eu falei, gente, como que eu vou fazer? E lá em Goiânia eu andava naqueles ônibus para lá e para cá vendendo enciclopédia Barça e tive um certo sucesso vendendo livros e por isso acredito também que sou apaixonado por livros, sou apaixonado por leitura, né? Eu sempre digo que quem lê sabe mais, pensa melhor, tem um bom vocabulário, né? E tem um raciocínio mais rápido. É, isso aí para vocês que não tiveram acesso, principalmente o pessoal mais jovem, que não tiveram acesso ao Barça, é como se fosse hoje o site de pesquisa que você tem, Wikipédia. cara. Eu preciso ter uma resposta de alguma coisa. Onde que eu vou recorrer? Barça, era aquela fileira de livros, né? Agora, uma curiosidade, o senhor andava com tudo aqueles livros? Não tinha o portfólio, não andava. Depois eu fazia a venda e depois era feita, não tinha como, né? Porque é pesado. Não, e aquilo lá era por A, B, então você tinha um assunto que era a letra A, vocês lembram? Então ia procurar na letra A e aí você então... Procura aí no Google, é uns livros vermelhos, né? Você vai no Google, é o Google de hoje, é o Google físico, né? É o Google de hoje. É o Google. Mas é isso, pastor, já que então falamos sobre essa importância dos livros, né, e a gente já deu uma pincelada aqui no que a gente vai falar sobre hoje, ainda está no processo de leitura, não concluiu ainda a leitura, mas já dá para a gente extrair muita coisa, né? Eu estou preparando um material, quero fazer uma série em cima desse livro, eu ia preparar uma mensagem. Eu falei, uma mensagem, eu não vou esgotar esse assunto, porque ele tem um material vasto, e ele assim, eu sou pastor, né? Então talvez a pessoa já pense, é um livro, não é cristão, é um livro que fala sobre empreendedorismo, fala sobre os doadores, fala sobre os compensadores e tomadores. Então, para quem é empresário, para quem está liderando muitas pessoas, isso traz uma visão para você avaliar o perfil de quem você está trazendo para a sua equipe. Isso é muito esclarecedor e ajuda demais a você montar um time de vencedores naquilo que você faz, naquilo que você está empreendendo. E já que a gente está falando sobre o perfil, né? Quais são? Você falou o compensador, doador e o tomador. E o tomador. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre esses três perfis? Vamos começar pelo tomador? Vamos começar a tomar. Rafael já quer ir pra cima. O tomador, ele, vamos no resumo, ele quer se dar bem, né? Ele não aceita muito não. E ele sempre vai estar alguma coisa para ele se dar bem, para ele puxar para ele, que seja muito benéfico para ele. Então, o tomador, resumindo, ele pensa nele. Então, eu em primeiro lugar, é a pessoa do eu. Então, o que vai ser para mim?
O que vai ter pra mim? O que eu vou ganhar com isso? Resumindo. Seria, vamos supor, não sei se seria aquele cara que assim, deu 6 horas da tarde, tchau, nem que precisa, amanhã eu resolvo o que eu tenho pra resolver. Eu não tenho hora extra, não vou ganhar nada. Aí se você chegar no compensador, já usando esse exemplo que o Marquinhos viu, eu falo assim, fica até 6h30, o compensador vai dizer, e eu vou ganhar o quê se eu ficar até 6h30? Compensa eu ficar até 6h30? Vai ter algum retorno para mim? Porque quando você chega no tomador é para cá, mas o compensador é assim, tô te dando aqui essa água, mas é porque o Marquinhos pode me oferecer alguma coisa de volta. Sempre tem um interesse por trás. Sempre tem um interesse por trás, então não é aquilo muito espontâneo. É da natureza, eu vou fazer um negócio aqui, mas o que vai vir para mim aqui, né? Quem faz negócios geralmente tem essa mania de compensador. Sempre o coração tá... Vou fazer uma promoção, mas por trás da promoção tem que ter alguma compensação para mim. Porque, um exemplo, a Black Friday tem muito sucesso. Quem que vai bastante na Black Friday? O compensador. Você pressiona a vantagem? Exatamente. Vai ter um desconto, vai ter isso, vai ter aquilo. E às vezes nem tem muita coisa. Às vezes é um desconto maquiado. Metade do dobro, né? Mas a pessoa é tão envolvida naquilo que ela, na ótica de vida dela e de tudo, que ela vai e faz aquilo. Então, o tomador vai, é meu, é pra mim. Já o compensador não, né? Ele dá também, mas ele quer algo receber. Em troca. Ele sempre quer receber, sempre quer algo em troca. Então, a gente precisa ter um equilíbrio, né, nessa questão. E aí o Rafael deixou, acho que o doador por último, né, que é o melhor, né? É bom se todos fossem doadores, mas também não sei como seria esse mundo, né? O maior doador que eu conheço se chama Jesus, né? E ele falou, é melhor dar do que receber, né? Jesus nos ensinou isso. E o doador, dentro daquilo que eu li e pesquisei, e já é algo de vida, né? Eu já tenho uns anos nas costas aí de vida, uma certa... Eu tenho 44 anos, né? 22 de casado completo esse ano. E na vida de casado você tem que entender, se você for tomador do seu casamento, não vai ser bem sucedido. Se você for compensador, tipo, faz uma massagem, mas depois você faz em mim? Entendi. Você nunca me dá um beijo, mas também você não me beija. Aí fica um relacionamento truncado. Então a doação é assim. Hoje, por exemplo, eu levantei, estava cansado, né? Vindo dos cultos do final de semana, de domingo, e aí eu levantei, eu olhei para a pia, estava cheia de louça. Aí eu falei assim, eu vou ter que colaborar antes de gravar com os meninos. Dar uma geral, limpar a cozinha, ajeitei o nosso cachorro, nossa calopsita, dei um... faz parte, eu tô ali, não é porque eu vou ter algo em troca, porque eu faço parte daquilo. Eu acho que numa equipe é importante eu entender que eu faço parte. E a doação de todos é necessário para o sucesso de qualquer tipo de empreendimento. Isso que você falando, né? O senhor trouxe o exemplo da sua casa. A casa todo mundo usa, todo mundo se beneficia de uma casa limpa, assim como todo mundo se beneficia de uma empresa lucrativa. Uma empresa lucrativa é menos demissões, né? Uma empresa lucrativa é uma participação nos lucros maior. Então, assim, em se tratando disso, pastor, já que o senhor falou do perfil da equipe, e o líder? E o empresário, no caso, para quem está assistindo, às vezes é dono de uma empresa, para fazer aquela autoavaliação, será que eu sou um doador também? Ou será que não? Eu sou um compensador. Eu só vou dar um benefício para minha equipe se ela me gerar resultado. E aí, como ser um líder doador? Já que falando que o doador é o principal. Eu até comentei que tem um dos pontos do livro aí, você acha que até anotou, sobre lapidar um diamante bruto. Isso, tá aqui. Então, quando você lidera, geralmente você quer que as coisas sejam rápidas. E se você for um doador, não vai ser tão rápido. Existe um processo porque você vai pegar pessoas, e eu falo, por exemplo, eu tenho vários que caminham comigo há anos, que hoje lideram, ocupam certas posições, que foi um processo para eu trabalhar na vida deles. Então teve que haver doação, teve que tomar muito café, sentar, ouvir, tirar traumas, tirar coisas do coração, resolver pendências do passado, para que isso é lapidar um diamante bruto, né? Se eu for um líder tomador, aí eu só quero sugar da pessoa. Aí eu acabo que a pessoa se sente o quê? Pelo líder tomador? Usado. Tem muitas pessoas que trabalham hoje em empresas, em organizações, e elas se sentem usadas.
porque é só puxando. E aí o líder compensador também tem o seguinte, eu vou fazer para você, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então fica uma troca muito pesada, e eu acredito que hoje, do jeito que as coisas estão acontecendo, depois que viemos da pandemia, que as pessoas aprenderam a trabalhar em casa, muitos nem voltaram, hoje ainda estão trabalhando dentro de casa, né? Então mudou um pouco, e a gente tem que saber entender, é um mundo que está difícil, as pessoas estão muito abaladas psicologicamente, muitas coisas acontecendo. Ansiosas. Então, a doação, e essa doação, gente, é bom falar, Marquinhos, Rafael, não é ser bobo, né? É claro que você tem que ter expertise naquilo que você está fazendo, porque senão você é doador, você tem também um funcionário tomador. Aí inverte. Aí inverte. A pessoa só toma, só suga, porque eu não estou falando sobre ser bonzinho, não. Você tem que ter posicionamento. Claro. Jesus ensinou sobre o sim, sim, sobre o não, não, e isso cabe muito bem na nossa vida profissional. Então, porque eu sou um doador, aí todo mundo faz o que quer. Aí vira uma bagunça. Então, por isso que eu falo sobre avaliar o perfil de quem está trabalhando com você. Eu trabalhava numa empresa em Goiânia e eu trabalhava na área comercial. E eu nunca esqueço daquilo que era o dono da empresa, falou para mim, Carlos, o nome dele, falou assim, você é muito ovelha. Aqui nós precisamos de leões. E aquilo me marcou profundamente. E quando eu olho no âmbito pastoral, como teólogo, olhando a palavra de Deus, eu vejo que a Bíblia fala que nós precisamos ser leões mesmo, né? Eu posso ter um coração de ovelha, eu posso ser puro, mas a minha pegada no dia a dia tem que ser de leão. Eu vou para cima, eu vou resolver, eu vou fazer as coisas, eu vou trabalhar uma equipe, eu vou formar pessoas, e eu gosto muito de formar pessoas. Eu tenho prazer nisso, né? Porque é tão lindo você ver alguém chegando lá, no meu caso como pastor, e muitas pessoas acham que o pastorado não é só um culto de domingo. O pastor, ele é gestor, ele é administrador, ele lidera todo o perfil de gente. Na nossa igreja temos quase 300 voluntários, são pessoas que servem sem ser remuneradas. Então você tem que saber como trabalhar com esse pessoal muito bem, para que você tenha uma equipe. Por exemplo, hoje nós temos 3 cultos. Então, só no domingo, né? Só no domingo. O Marquinhos é músico. Poxa, o Marquinhos tem que estar muito com o coração para ele chegar lá no domingo, 7 da manhã, para tocar às 9. E depois tocar às 17, depois tocar às 19. Para tocar às 17, a pessoa tem que chegar às 4 da tarde. E ele vai sair de lá no quase 10 da noite, porque passaram 2 cultos. E ele não ganhou nada na ótica humana. Entendeu? Mas nós entendemos, aí eu entro na questão espiritual, que isso é uma semente. O nosso tempo deve ser doado, os nossos dons devem ser doados. O Dom Marquinhos tem um dos melhores músicos da nossa cidade, né? Ele doa isso no altar da igreja. E aonde que isso resulta na vida dele? Em outras áreas. É verdade. Deus vai abençoar em outra área, aparece uma proposta daqui, uma proposta de lá, aparecem outras coisas que vão promover o Marquinhos. Mas a semeadura foi aonde? No reino de Deus. É interessante eu falar sobre isso, pastor, porque assim, quando a gente fala de doação no âmbito espiritual, traz muito uma conotação financeira, de dinheiro, e a gente sabe que não é só o dinheiro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa doação do trabalho, da força do trabalho e do dom, no que isso resulta. Eu sei que o senhor já explanou um pouquinho aqui, usando o Marquinhos como exemplo, mas no que isso resulta de retorno para nós também. Não que a gente seja os compensadores, mas nós sabemos que há uma semente sendo plantada toda vez que fazemos uma doação. Não, e a Bíblia diz que quem planta, colhe. Você que está nos assistindo agora, tudo que você vive hoje é fruto daquilo que você semeou até hoje. O que você vai viver daqui a um ano é fruto do que você semear nesse período. É aí que a gente entra no efeito propagador do livro? A vida é uma semeadura. Você não sabe, eu sou pastor há 10 anos, vou dar um testemunho pessoal. Então, a minha jornada, eu comecei lá atrás em Goiânia, na igreja metodista. Então, eu passei por várias situações, servindo a igreja, eu gosto de igreja, né? Já existia aquela veia pastoral em mim. Então, eu sempre estava servindo em alguma coisa. E nunca pensei que eu ia ser pastor. Quando eu estava lá atrás, há mais de 20 anos atrás, eu nunca imaginei que eu ia estar na capital,
com uma igreja do tamanho que a nossa chegou. Isso nunca passou na minha cabeça, nunca projetei isso. Mas à medida que eu estava fazendo lá, eu não sabia. Mas estava sendo semeado para o que eu vivo hoje. Então, tanto trabalhei em estacionamento de igreja, trabalhei com adolescentes, com jovens, já tive célula aqui nessa cidade, em tudo que é canto, tudo que é buraco, em hospital. E eu nunca fui pensando, um dia eu vou ter, né? Porque a igreja não é a minha, a igreja de Jesus, mas eu vou ser pastor de uma grande igreja. Nunca foi prognóstico meu, mas as coisas foram acontecendo naturalmente. E é isso que o livro fala, sobre pessoas que foram fazendo algumas coisas, se relacionando, ajudando pessoas, e elas nem imaginavam o que aquilo resultaria na vida delas, que rede de networking, que relacionamento que ele estava criando, que isso no futuro ia abrir portas para eles. E o livro conta de pessoas que se encontraram com alguém há 10 anos atrás, e foi uma coisa tão simples que a pessoa fez pela outra, mas 10 anos depois, aquela pessoa que foi, digamos, abençoada, abençoou. Porque numa outra situação eles se conectaram e um estava numa posição que ajudou o outro. Então eu entendo muito nisso, nesse efeito propagador. A gente está fazendo, muito sem você não vou fazer porque vai acontecer isso. Hoje no termo empresarial tem muito puxa-saco, né? Antigamente falava muito, o puxa-saco, ele faz porque ele quer, mas tem pessoas que nem são puxa-saco. Tem gente que gosta de vir e servir um café. Eu vou citar um exemplo aqui, eu cortei o Marquinhos, mas acho que... Mas tá tranquilo, aqui é para isso mesmo. Na nossa igreja nós temos a dona Marisete. Para mim, um dos maiores exemplos de doação. Se eu falar assim, que eu não estou me sentindo bem, ela, se eu preciso de alguma coisa, eu chego lá em casa, chega a dona Marisete batendo na porta com um caldinho de frango. Não, ela não faz isso, ela é uma senhora, porque ela quer fazer média comigo, é o coração dela. Ontem, no fim do culto, 10 da noite, tinha passado 3 cultos, ela já está perto dos 60 anos, participou dos 2 cultos, das 5 e das 7. Pastor, o que vai precisar para a Páscoa? O senhor já me fala que eu tenho que organizar a decoração, que ela mexe. Isso é doação. Foi dar uma Marisete, fica tranquila, amanhã nós conversamos, terça-feira. Mas assim, ela quer estar ali, eu quero ajudar. Pastor, o senhor gostou da mesa da ceia? Eu trouxe uma flor diferente hoje. Né? Então tem pessoas que trabalham dessa forma, e isso é lindo. Eu estou usando o exemplo dela, mas existem várias pessoas que eu vejo isso faz bem, e ela faz de coração, e ela vai colher de várias maneiras na vida dela. Então eu acho isso lindo nas pessoas, aquilo que é feito de forma natural, porque aquele negócio que é forçado, a gente conhece o que é artificial e o que é natural, aquilo que é feito de coração, né? Eu sempre falo com o Fabiano, às vezes eu prego toda semana. Gente, falar toda semana para o mesmo público não é simples. Principalmente trazer uma temática diferente, algo novo, né? E o que acontece? É muito natural hoje, 5 anos pastoreando a mesma igreja, o mesmo público. Então, vocês, por exemplo, estão comigo há bons anos. Eu já estou há 4 anos. Há 4 anos. Também. Então, vocês escutam muita coisa, então eu me exponho muito. Você acaba se expondo, né? Contando coisas pessoais. Só que isso tem que ser natural. Eu não posso fazer algo artificial, não por causa disso, por causa... Então tem que haver uma naturalidade quando você lidera, quando você está à frente de algo, quando você está empreendendo. Você tem que ser natural, porque quem está com você vê que aquilo é de verdade. E aí, pastor, bom se eu falar isso, que eu já pego o gancho de que um dos subtítulos aí do livro é a comunicação não autoritária. Você falou sobre a quantidade de voluntários que a gente tem na igreja hoje, são mais de 300, se eu não me engano, né? Hoje a igreja já está na casa dos quase 1.000 membros, se eu não me engano. Estamos chegando. E é muita gente. E ali tem gente com um emocional um diferente do outro. Então, de repente, uma palavra, uma entonação diferente, dá uma conotação que reverbera de várias formas para as pessoas. Então, como ser alguém, né, um líder que seja muitas vezes até incisivo, mas não autoritário? E no mundo cheio onde todo mundo tem os seus direitos, ninguém fala sobre os seus deveres, né? Mas
cheio dos direitos de impor, eu faço isso aqui de graça, tipo... Eu quebrei cabeça demais com isso. Eu quebrei cabeça, aí eu fui aprendendo. Na vida a gente vai amadurecendo e liderança é isso. Você vai desenvolvendo algumas coisas e conhecendo as pessoas. E eu entendo que tem situações que você trata de uma forma diferente. Quando eu estou falando com o público, então é uma fala genérica. Eu posso dar uma exortação, eu posso dar uma dura. Tá para todo mundo. Tá para todo mundo. Mas quando eu vou tratar pessoalmente, o Rafael tem uma situação. Aí o outro tem outra situação. Hoje mesmo eu mandei a mensagem. Hoje aconteceu. Mandei a mensagem pro irmão. Falei assim: tô sentindo sua foto nos cultos. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Aí ele me contou que o filho estava doente, que a esposa não estava bem, tal. E aí eu falei assim: mas meu irmão, você pode ir num culto e ela fica em casa, né? São 3 cultos, só 2 horinhas. Pastor, eu sou do seguinte tipo: se não for para ir todo mundo, ninguém vai. E o que eu vou fazer? Eu não vou contestar isso, porque eu vi que não vai ter resultado. Ainda mais no momento que ele está passando. Então, ele já então, não adianta eu entrar Pode até ser pior. No mérito da questão. No mérito da questão. Mas isso traz para mim várias avaliações sobre liderar, sobre posicionamento, por exemplo, para colocar alguém na minha equipe. Tudo isso faz eu ter uma análise acerca do assunto, entendeu? Então, tem pessoas que você tem que falar mais enérgico. Tem outros que você falar mais enérgico e sai chorando. Ele sai chorando. Então, você vai conhecendo as pessoas e tratando cada um. Como líder, eu tenho que saber lidar com isso. Você olha para Jesus. Judas era o traidor. Jesus sabia que Judas era o traidor. E Judas estava na equipe e cuidando das finanças da equipe. Entendeu? E Jesus deixou Judas lá. Jesus não ficava indo lá confrontar. Jesus sabia que Pedro ia fazer o que fez e avisou ele. Mas continuar amando Pedro. Então, essa questão de você continuar amando e se relacionando, independente do jeito. Sabe por quê? Eu aprendi isso. As pessoas têm limites. E a minha esposa me ensinou isso. Porque eu sou muito de ir pra cima. Eu vou fazer. E eu quero que todo... E quem tá perto sofre mais com isso. A minha esposa, os meus meninos, vamos. Um dia ela falou assim: deixa eu te falar. Eu não aguento o teu ritmo. Eu não sou igual você. Se você consegue pregar várias vezes, montar várias coisas, fazer reunião e não sei o quê, eu não consigo. O meu ritmo é outro. Eu falei: uau. É um choque, né? Aí eu falei assim: eu preciso respeitar ela. E aí eu aprendi a respeitar os limites das pessoas. Como irmão, eu respeito perfeitamente. Ele quer ir com a família, eu entendo. Eu entendo a situação que ele está vivendo, entendeu? Mas, antigamente, eu ia me falar: rapaz, o que é isso? Devia ir. Corpo mole. Entendeu? Mas tem aqueles que eu já sei que é corpo mole. Esse irmão eu conheço, ele tá junto, ele tá em todas. Então eu sei que não é. Agora tem aqueles que você vem que fala: irmão, vem aqui, faz favor. Cara, isso aí, você tá de sacanagem. Isso aí não é, você sabe que você tá com desculpas. E aí você tem que saber administrar isso com muita sabedoria. O Marquinhos serve, mas o Marquinhos tem várias atividades que chocam com horário de culto. E isso é sustento do Marquinhos. Eu não posso assim: você não vai lá não, porque se eu falar para ele não ir lá não, então eu tenho que compensar. Aí entra a questão que eu tenho que compensar de verdade. É verdade. Entendeu? Porque ele tem que entender. Agora, o Marquinhos tem uma hora que ele entende: eu posso, como eu já vi ele falar, hoje eu estou à disposição. Se precisar de mim nos 3 cultos, se precisar de mim na 4, então, aí há uma maturidade. Há um entendimento. Não, eu posso. Então você entende, se a pessoa não foi porque ela não quis. É porque há uma situação. E quando você está à frente, você precisa entender. E lá tem... E outra coisa, quando você fala de igreja, trazendo para o contexto de igreja, tem pessoas que converteram há 1 mês. Tem pessoas que estão lá há 5 anos. Tem outro que é crente há 20 anos. Cada um tem um nível de maturidade. E aí entra naquilo, eu gosto muito quando o apóstolo Paulo fala, né? Pastor tem que citar versículos sempre. Quando eu era menino, falava com o menino. Mas depois que eu cresci, eu desisti das coisas de
Menino. Então, ele mudou. Eu fui amadurecendo como líder, ele foi mudando o comportamento. Inclusive, você vai ver o comportamento dele, por exemplo, com seus liderados. Teve um liderado dele, João Marcos, que abandonou uma missão e ele ficou revoltadíssimo. Mas depois ele chamou o rapaz de volta. Ele fez uma reflexão que valia a pena ter João Marcos na equipe. E eu aprendo muito com isso. Eu tenho que olhar para as pessoas e entender como elas são. Tem aqueles que trabalham junto comigo, né? Eu vou citar aqui pastor Gilvan, por exemplo, e pastor Patrick, né? Eles são diferentes. Então, cada um deles eu trato situações e os impulsiono de uma forma diferente. Os dois que estão comigo ali no dia a dia, que são pastores integrais. Então, eu trabalho de forma diferente. Estão ali, são pastores. Mas se você é pastor, você tem que... Não, Patrick tem um jeito. Patrick está solteiro. Pastor Gilvan está casado, entendeu? Um é um pouco mais velho, outro é um pouco mais jovem. Então, você tem que ir gerindo isso para você ter uma equipe coesa. Tirando aquilo que é melhor e pegando as deficiências e aperfeiçoando. Eu não posso excluir alguém porque ele não me favorece. Agora, você chegou num ponto que eu estava pensando sobre isso enquanto você falava, porque quem está assistindo a gente já deve estar fazendo as associações, né? Com o que você está falando da minha equipe, eu já diagnostiquei quem é doador, já diagnostiquei quem é recompensador e compensador. E também quem está nos assistindo, que está no lado de ser ou servidor ou funcionário, também deve estar pensando sobre isso. E um ponto-chave que você falou da sua experiência, de que cada pessoa tem um ritmo. E aí fica aquela questão, eu vou criar uma equipe mista, cada um respeitando, ou eu tento criar uma equipe com perfis parecidos comigo? Será que isso não vai dar um conflito? Porque por eu ter um ritmo, imagine 300 Robsons como funcionário na base. Não. Eu quero os diferentes. Eu quero gente... Eu já casei com uma mulher totalmente diferente de mim. Graças a Deus. Eu estou casado com ela há 22 anos e eu louvo a Deus por isso. Então, por exemplo, eu tenho um filho que o pessoal diz que é minha cópia, né? Não é só fisicamente, mas no jeito. Jotinha. Nós chocamos toda hora. Porque nós somos iguais. Nós somos iguais. Você já pensou ter só... Tem vezes que eu chego lá nervoso, já solto o pé. Se tiver outro igual a mim, ele solta de lá também. E nós vamos criar um mal-estar. O próprio Jesus fez isso quando escolheu seus discípulos, né? São perfis completamente diferentes. Eu comentei com vocês aqui em off, mas de lugares que diferentes. Vale trazer aqui, né, para o público, que numa pesquisa feita, se fosse levar os 12 apóstolos para um RH, o que as empresas contratariam seria Judas. Judas tinha o melhor perfil para ser contratado. Você imagina um psicólogo falando com Pedro. Pedro explosivo, falante, falastrão. Ele podia causar um problema na equipe. Mas na verdade o problema era quem? Judas. Depois a gente viu quem foi quem no final da história. Mas o que aconteceu? Jesus lapidou Pedro. Isso é importante, o papo tá bom, hein? É lapidar. Então, se eu tenho uma equipe, eu não quero. Tem gente que é totalmente diferente. E eu sou apaixonado por isso. Eu acho isso fantástico. Falo, gente, que bom. Ó, o jeito que ele falou aqui, que bom que ele falou assim. Eu aprendo. Cara, eu gostei do jeito que ele falou. Eu vou trazer. Eu trago. Tem coisas que vocês fazem, que vocês nem sabem que eu trago para minha vida. Porque como eu sou líder, eu estou aprendendo, eu aprendo muito com os meus liderados, eu aprendo muito com quem está junto comigo. E eu acho isso fantástico. Eu cheguei aqui e apareceu uma mocinha aqui, tá aqui. Pastor, a gente vai ter que deixar para o segundo bloco. Desculpa interromper. Já cortou? Já estamos aí com 29 minutos e 20 de gravação. Tá, mas, fica até um recado, você que tá assistindo, porque tem tanta coisa pra falar, que meia hora é muito pouco, né? Foi meia hora, gente. Já foi meia hora. Mas você que tá ligado, no próximo sábado a gente continua na segunda parte, porque tem uma pergunta que essa eu deixei justamente pro segundo bloco, pra segunda edição do programa, e que a gente vai fazer, que ela é um pouco mais intrigante, digamos assim, né? Mas... E eu, se fosse você, nos assistias no próximo sábado,
às 10h30 aqui na Rede TV. Então, muito obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui. Fica o convite para a próxima edição. Pastor, fique aí. E obrigado a Lumos, que é um nosso parceiro. E se você também quer ser um parceiro da Netcast, como é que faz, Rafael? É só você entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, @networkbase, e vem fazer parte da nossa história junto conosco e contar também outras grandes histórias, né, Marquinhos? É isso aí. Até já.